Bom dia a todos e a todas. Na verdade, a minha fala aqui, sou Maria da Penha Casado Alves, sou de Currais Novos, tenho alguns companheiros e companheiras aqui da minha cidade. Atualmente estou no Departamento de Letras, na área de Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Texto, e coordeno atualmente o mestrado profissional em Letras, que a UFRN é sede nacional. Nós estamos com 42 unidades em todas as regiões, de norte a sul, e com 49 unidades. Esse programa é voltado para o professor da escola pública, da escola básica, temos mestrando aqui, né? Que atuem na área de língua portuguesa no ensino fundamental. É um programa que tem todo o financiamento da CAPES, né? O professor, ele, ao ser aprovado na seleção, ele já tem bolsa para cursar seu mestrado no mesmo valor de um mestrado acadêmico. O mestrado profissional tem o mesmo valor de um mestrado acadêmico. Eles poderão, após esse mestrado profissional, ingressar em qualquer doutorado, em qualquer instituição. E nós tivemos na primeira turma 800 alunos, a segunda turma, que está indo agora, já no próximo ano, para a defesa de suas dissertações, 830, e agora a terceira turma, que a seleção terminou esta semana, foi divulgado ontem o resultado pela Compeb, teremos mais 838 professores em qualificação em nível de mestrado. Então isso já nos dá um número, né, do que eu vou falar aqui, que é, quando a do Carmo me convidou, falar das experiências da UFRN, né, que possam de alguma forma contribuir com a política que envolve o livro, a leitura. E a minha fala, até porque eu sou muito louca, eu tenho várias frentes de trabalho, e sou formadora no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, respondia pela UFRN, né, pela instituição na área de linguagem, e a minha defesa no pacto sempre foi que ler e escrever são ferramentas de trabalho, de aprendizagem, que é problema de todo mundo. Não é problema da área de língua portuguesa, mas é problema de todas as áreas. Ou nós construímos um currículo ou um projeto para as escolas que envolva todas as áreas, ou esses saberes não serão desenvolvidos nem consolidados. Então, qualquer projeto que tenha em vista a formação de professor, precisa pensar isso numa perspectiva multi, trans, interdisciplinar, como queiram. E não se restringindo, né, e a minha defesa no pacto foi sempre essa, de que um projeto interdisciplinar ou transdisciplinar, ou como queiramos chamá-lo, seja apenas temático. Não é porque nós tenhamos o tema o lixo ou a água que todos têm que ler textos sobre água e lixo. Para mim isso é uma transdisciplinaridade muito pequena. Pode ser um primeiro passo, mas que não leva a grande coisa, porque geralmente na minha área, que é a língua portuguesa, nós iríamos ouvir a canção Água, né, um poema sobre água, ou ler o bicho, né, de Manuel Bandeira, e ficaríamos por aí, quando na verdade esse nosso aluno, estudante, ele precisa saber que ele lê e escreve da matemática, a história, as ciências naturais. Portanto, considero que é problema da escola, da secretaria e do Estado. Uma outra questão é como é que a UFRN tem trabalhado, especificamente na minha área, né? Nós temos oferecido cursos em nível de especialização, de aperfeiçoamento. Terminei o ano passado um aperfeiçoamento para professores de língua portuguesa de ensino médio, leitura e escrita e as novas tecnologias, né? Nós precisamos discutir tecnologias, não apenas a chegada do computador na escola. Nós temos escolas com laboratórios,
improdutivos, muitas vezes não utilizados, porque essa tecnologia não é pensada como ferramenta para ensino-aprendizagem. Então, não é apenas usar o computador como a minha geração utilizou a máquina da datilografia. Não é? E a educação precisa pensar os impactos dessas novas tecnologias na leitura, na escrita desses jovens. Qualquer discussão sobre leitura ou sobre leitor, formação de leitor, a meu ver, precisa ter muita clareza do que é leitura. De que leitura você está falando? Né? A leitura do texto literário, é a leitura de textos do mundo da vida, de textos acadêmicos, de textos científicos, publicitários, porque no Brasil, muitas vezes, esse afã de formar o leitor, nós reduzimos no sentido de leitura, a leitura do texto literário. E, particularmente, eu não tenho mais nenhum interesse em minhas pesquisas, em minhas orientações, mestrado e doutorado, em discutir a falência, ou discutir produtividade, ou em discutir o péssimo trabalho do professor. Não quero mais isso. Para mim, há trabalhos e há projetos extremamente interessantes, produtivos em escolas. Mas nós temos toda uma mídia depredadora, né, que faz questão de apontar o grande culpado pela não formação do professor, aliás, do leitor, que é o professor. Toda a mazela, todo o problema da não leitura é responsabilidade única e exclusiva nossa. E isso você tem um revozeamento disso em toda a mídia. Quando o alvo não é o professor, é o aluno do Enem, né? É o aluno do ensino médio que escreve assim, que não lê assim. Então, para mim, você tem uma história de nãos, né? Que qualquer boa pesquisa e qualquer ida ao chão da escola, porque às vezes também você produz pesquisa fechada aqui nos muros da UFRN. Apesar que não tenhamos muros, mas temos muros simbólicos, né? Que nos distanciam. E qualquer ida a uma escola mostra que há professores empenhados com projetos fantásticos formando leitores. E isso se você não tiver preconceito com relação ao que é ler. O que é que esse jovem está lendo? E, a meu ver, qualquer discussão que envolva o que é livro hoje, é só o impresso, né? Só o que você folheia. Todo mundo falou aqui de como foi alfabetizada. A minha formação é estranha. Eu me formei leitora com quadrinhos. Eu tinha um irmão colecionador de quadrinhos, fanático, tinha todos os quadrinhos de 1 ao atual, da Disney, todos eles. Então aprendi a ler com quadrinhos e até hoje o que me seduz para o livro é o cheiro da tinta. Se eu entro na Saraiva, eu já fico louca, querendo todos os livros pelo cheiro de tinta, com café, aí para mim o paraíso está ali. Também formei leitora dessa forma, né? Já fui para a escola lendo, porque já lia tudo de Disney, né? Tudo dos grandes heróis, que hoje os meninos são fascinados. Minhas madrugadas eram assistindo todos os filmes de vampiro, de zumbi, né? Assisto até hoje, gosto até hoje. Então, eu não tenho nenhum preconceito de como alguém se forma leitor. Pode ser via cordel, pode ser via quadrinhos, pode ser via Harry Potter, pode ser via Percy Jackson. Para mim, escrever na areia do rio, ouvindo alguém contar história. Então, quem pesquisa leitura, quem se propõe a pensar um projeto de leitura, precisa ter seus horizontes um pouco ampliados. Porque você precisa considerar que o jovem de hoje não é você jovem, não é o seu avô jovem, né? Até porque você tem jovens, tem juventudes e culturas juvenis as mais diversas. Nem todo jovem é problemático, nem todo jovem está envolvido com droga ou com violência, nem todo jovem está querendo sair de casa. Uma grande quantidade de jovens hoje não quer sair. Porque tem tudo, tem liberdade, tem casa, tem carro, né? Você tem jovens que querem sim sair de casa, então é preciso sempre pensar a partir de uma pluralidade. Como também o leitor precisa ser pensado a partir dessa pluralidade.
Então, nesse sentido, o meu departamento, especificamente letras, que nós trabalhamos, né, com o ensino fundamental já a partir do 5º, que era o 6º ano ao ensino médio, nós temos nos envolvido muito com a formação de professor, né? Porque se acreditamos que a escola ainda é uma instituição responsável pela formação de professor, e precisamos ter clareza de que não é apenas a escola, né? A cidade, como educadora, ela também pode ter espaços, né, de formação desse leitor, parada de ônibus, saraus, restaurantes, né, centros culturais, pontos de cultura. Mas se você pensar a cidade como educadora, não apenas a escola forma leitor, mas historicamente ela é a grande guardiã, né? Guardiã da leitura, guardiã do livro, guardiã dessa formação. E nesse sentido eu acho que qualquer política ou qualquer documento que se pense sobre formação de leitor precisa considerar a qualificação do professor. Isso tem que andar junto. E nesse sentido, eu sempre tenho me envolvido em todas essas experiências, né, que pensem essa qualificação de professor, formação inicial, com todo o problema que tem nossas formações iniciais hoje. Por isso que a continuada era necessária em nível de especialização, de mestrado, de aperfeiçoamento, de extensão, mas esse professor ele precisa ter um acompanhamento. Não que ele seja desqualificado para tal, mas para ampliar uma formação inicial que muitas vezes é problemática, né? Então, falo em termos de ampliação. O professor ele já tem experiências, muitas vezes, que precisam ser consideradas. A escola também tem experiências que precisam ser consideradas. Só para vocês terem uma ideia, em Natal há leitores. Há jovens leitores, muitos deles, muitas vezes invisíveis para quem acha que o leitor é só o leitor de Machado, ou Guimarães Rosa, ou Clarice Lispector. Há uns 3 domingos atrás, eu fui a uma escola estadual, aqui em Natal, para o encontro da comunidade Always, do Harry Potter, num domingo à tarde, e não havia menos de 100 adolescentes discutindo a obra, todos eles leitores, fascinados. Há uma outra comunidade que se reúne mensalmente no Parque das Dunas com mais de 70 jovens discutindo a saga de Percy Jackson. Há também outro grupo de adolescentes que se encontram semanalmente na Saraiva para discutir as sagas Divergente e Jogos Vorazes. Então, assim, precisa às vezes discutir, né, essa história, não há leitores, o professor não lê, como é que ele forma o leitor? O professor é leitor, sim. É impossível você estar em sala de aula sem ser um leitor, nem que seja do livro didático. Se é evangélico, lê a Bíblia. Se é alguém que gosta de palavras de apoio, lê literatura de autoajuda. Então, é impossível você estar nessa contemporaneidade sem ser leitor. É impossível, porque eu trabalho com multiletramentos, com a Roxane, uma das grandes pensadoras dos PCNs, né, minha supervisora de estágio de pós-doutorado, e assim é impossível, né, para você mandar mensagem pelo seu WhatsApp, né, por e-mail, o que quer que seja, você é leitor, sim. Uma outra coisa é você discutir o gosto pela leitura literária, como formar esse leitor, e claro que você precisa ter políticas, você precisa ter apoio ao professor, que muitas vezes esse professor que é tão vitimado, né, ou que é tão criticado, é o único da sua família que tem nível superior. E muitas vezes vem de uma família supostamente não letrada, onde o impresso não circulou, onde o livro não circulou. Então, eu sempre digo, é preciso você ter umas lentes, vamos dizer, mais amorosas, mais cuidadosas,
quando se vai falar de formação de leitor ou do papel e função do professor nesse trabalho. Né? Nós precisamos, sim, não revozear uma mídia que, para mim, é uma mídia extremamente desesperançada, com uma crítica muito reduzida, né? Porque jornalista nesse país entende de política, de linguagem, de leitura, né? Ele é um autor, né? Ele consegue ser especialista em qualquer área. Nunca chama um linguista para discutir linguagem, né? Se chama alguém de outra área. Para discutir leitura também, aqueles professores, vamos dizer, de plantão, que trabalham com a regra gramatical e que vai lá, né, numa perspectiva mais midiática. Bom, uma outra questão, né, a primeira que eu pontuei é que qualquer política que pense leitura, livro, biblioteca e formação de leitor precisa considerar formação de professor. E quanto à formação de professor, nós temos sérios problemas, ainda bem que alguém do MEC está aqui. Do MIC, aliás. O Profiletras, nacionalmente, tem enfrentado sérios problemas com relação à falta de sensibilidade de gestores, que vai da direção da escola, secretários, tanto municipais quanto estaduais, para liberarem esses professores para a qualificação. Então, nós temos um discurso muito afinado, vamos qualificar o professor, mas não queremos que esse professor saia da sala de aula. Como é que você pode fazer um mestrado, né, sem ter uma redução ou pelo menos um afastamento de sala de aula? Conseguimos há pouco tempo uma conversa com o professor Chagas, isso no estado, aqui do Rio Grande do Norte, tem sido conduzido muito bem, né, pela sensibilidade que ele tem apresentado, mas em outras instâncias, em outros estados, há muitos diretores que consideram o mestrado profissional uma especialização. Aí você vai lá e faz, né, e não pensa que é um mestrado com peso, com uma envergadura de um mestrado acadêmico. Não há nenhuma diferença. Ele é profissional porque se dirige a uma categoria específica daquela área. Ele é profissional porque ele é voltado para os profissionais de letras que atuam com língua portuguesa. Ele vai ser profissional de história porque é voltado para os profissionais de história. Isso não é uma especialização, isso não é um mestrado de segunda linha, não é um mestrado abaixo do acadêmico, não. Quem sair do Profiletras vai ter seu título de mestre com tal valor e prerrogativas, tanto quanto do acadêmico. Faço essa ressalva aqui porque esse é um dos piores enfrentamentos como coordenadora nacional que eu tenho enfrentado, é a falta de sensibilidade de gestores para a qualificação dos professores. E por último, não eu falo demais, eu tomo conta da mesa, uma outra questão que se põe é que essas ações todas sejam pensadas com o que já existe de programas. Né? Então, pensar uma política no Estado, né? Você precisa considerar o que já está sendo feito no PENAIC, no PENAFEM, no Pacto pelo Ensino Médio, PIBID, né? Nós temos nossos licenciandos nas escolas, que é um avanço. Nós queríamos formar professores com um estágio no fim do curso, né? Pensávamos que a partir dali ele estaria pronto para a sala de aula. O PIBID veio justamente para proporcionar a esses meninos que desde o início da graduação eles já vão para a escola, né? Adquirir experiência, com os vários programas, né, que vêm do MEC, né, que tem repercutido sim na formação de professor. Né? E como eu trabalho muito com a escola, às vezes as pessoas que não vão à escola, eles não têm livro na escola. O MEC distribuiu caixas pelo PNBE fantásticas com títulos nacionais de Machado Guimarães Rosa, com quadrinhos. E quando eu cheguei na escola na qual eu faço pesquisa, essa caixa estava guardada a 7 chaves na sala de alguém. Aí lá vai ele com o meu supervisor, né, na época eu era coordenadora do PIBID, né, à procura desse guardião, dessa caixa, porque eram caixas assim, que nós poderíamos fazer uma revolução de leitura, porque eram títulos muito bons,
mas de repente chega, né? Mas às vezes não chega para o professor. Então, eu acho que essa é a minha contribuição aqui nessa mesa e fazer uma certa propaganda do meu mestrado profissional em letras. Nós temos agora mais uma entrada de uma nova turma. Aqui no Rio Grande do Norte oferecemos 21 vagas e no país inteiro 838 vagas. Então, acho que isso vai ter um impacto, sim, porque no mestrado profissional eles não defendem a dissertação, mas apresentam um produto que seja fruto de uma intervenção em sala de aula. E os produtos são belíssimos com relação à leitura, né? Da leitura com quadrinhos, do texto literário, são diversos os produtos que esses professores estão apresentando como trabalho de conclusão de curso. Obrigada, fico à disposição para qualquer questão.